Mas é então, depois de reler A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, de Lourenço Mutarelli, eu tive a ideia de fazer mais uma garrafa. Surgiu essa ideia aqui de lançar mais uma garrafa, mais uma mensagem para o mundo aí através da garrafa, com esse desenho e mais uma poesia, mais a colagem. Sem nunca indagar, a vida coloca diante de mim faces da mesma moeda, um fluxo perpétuo, um corpo no espaço, todos os sacrifícios, nada mais. Bom, o livro do Mutarelli eu li no Kindle e se você está pensando em ler esse livro também, depois da nossa conversa, se você se interessar, eu aconselho que você compre o livro físico. É bem mais legal porque o livro físico, depois que eu dei uma olhada, ele tem umas ilustrações do Mutarelli e isso me faz pensar que eu fui até um pouco pretensioso, né? Porque o Mutarelli, além de um escritor, ele também é quadrinista, um artista visual. E fazer uma ilustração, um desenho pensando na obra dele, só mais um pouquinho, hein? Pode ser assim algo meio pretensioso na minha parte. Ele tem seu reconhecimento como escritor, como quadrinista. E voltando ao livro, cara, esse livro conta uma história, são basicamente 3 personagens só no livro. Conta a história do Júnior, um sujeito que tem uns dramas pessoais aí, volta a morar na casa do pai. Tem uns problemas familiares aí, um problema com a mulher e tal, com o filho, com o patrão, o filho do patrão, enfim. Umas loucuras aí. E ele volta a morar na casa do pai, no apartamento do pai, que é o sênior, ele é o júnior, o pai é o sênior. E só que o pai está alugando o quarto, um dos quartos do apartamento para uma moça chamada Bruna, que é estudante de artes e tal. E ele passa a morar com os dois durante um tempo aí para tentar reorganizar a vida dele. E ele entra num drama, numa espiral decadente de confusões mentais. E o cara começa a enlouquecer, ou coisas sobrenaturais começam a acontecer. O livro não é muito conclusivo quanto a isso, fica mais aberta essa interpretação. Ele começa a dar uma pirada, e começa a receber umas caixas via correio, e aí tem um pouco de colocar essa dúvida se o que está acontecendo com ele é uma pira, uma loucura por pressões da vida dele, pelos dramas da vida dele, pressões sociais, pressões pessoais, ou se é algo de sobrenatural, porque vem umas mensagens nessas caixas, vem alguma coisa ali que é bem estranha, ninguém manda, não há um remetente daquelas caixas, são mensagens que parecem influenciar a cabeça dele, uma espécie de contaminação viral pela palavra e tal. E isso parece que tem um lance sobrenatural. A mãe dele também, que já é falecida, tem umas referências a ela que poderia ter sido uma estudiosa de ocultismo, enfim. E além disso tem uma questão de saúde também, não saúde mental por assim dizer, mas uma questão de saúde. Há suspeita aí de que o Júnior, nessa fase de piração dele, talvez tenha sido contaminado por um verme que esteja literalmente se alimentando do cérebro dele e tal. Aí ele vai ter que fazer uns exames lá e tal, mas enfim. Mas aí ele começa numa loucura, como eu disse, e a gente não entende que porque a razão, né, o efeito, o que causa esse efeito. Talvez venha daí o título meio desconexo do livro. E é um grande livro de terror, se for para pensar, brasileiro, nacional, é coisa rara de se ver. Eu basicamente desconheço assim, um livro tão bem escrito de terror brasileiro. E gostei muito do livro, mas tem uns detalhes aí que poderiam ter deixado a história muito mais forte, muito mais coesa,
se o Mutarelli tivesse caprichado um pouquinho mais aí nas reações dos personagens, principalmente da Bruna, né, que é a moça que mora na casa do pai dele, e do pai do Júnior, do Sênior. Quer dizer, à medida que o Júnior começa a pirar e tal, ele começa a tomar umas atitudes aí meio duvidosas e tal. E aí você fica imaginando que qual seria a reação de uma pessoa que começa a ficar até meio violenta dentro da sua casa, por mais que seu parente, que reações você tomaria? Então, assim, o desfecho do livro até está muito ligado a isso, aos cuidados que você deveria tomar ao ter um parente ou alguém que mora na sua casa que começa a ficar violento, começa a ficar desconexo, você não sabe se ele está possuído, se ele está louco, se ele está doente com um verme comendo a cabeça dele, mas seja qual o que causa esse efeito, qual a causa desse efeito, parece pouco importar. O problema todo é que o efeito pode resultar em algo drástico e algo fatal, por assim dizer, e as atitudes que os personagens tomam são meio fraquinhas, né? Eles deveriam tomar mais cuidado. Se houvesse esse cuidado maior do escritor em montar na construção dos personagens, Bruna e Sênior, esse cuidado, essa precaução, eu acho que o livro ia crescer muito mais, ia ficar muito mais verossímil, apesar de toda loucura, de toda possível causa sobrenatural para o que está acontecendo, né? Talvez uma possessão demoníaca e tal, mas eu acho que ia dar mais força pro livro. A Bruna fica meio assim, um cara nem é parente dela, enfim, a personagem Bruna, ele nem é parente dela, o Júnior, e ela percebe nele um perigo e toma poucas precauções. Então acho que faltou esse detalhe aí. Se fosse melhor construído pelo Mutarelli, o livro ia ganhar em força, ia ficar bem melhor. Mas é um bom livro, apesar disso, apesar desse detalhe que eu coloquei, é um bom livro, merece ser lido. Essa versão que eu tenho, não sei se todas são assim, tem ao final dela, depois que você acaba de ler o livro, tem um roteiro. Parece que essa história foi adaptada para o cinema, então tem o roteiro ali para quem gosta de estudar roteiro cinematográfico, e é bacana. Então uma outra, né, adaptação, né, de uma história, de um romance, de um livro para um roteiro cinematográfico. Tem ali, então, para quem quer perceber como é que é feito, ter uma ideia de como é que isso é feito, tem isso aí no livro também. E parece que o livro virou filme, né? Foi adaptado ao filme, ao cinema. Tem a Sandy Júnior não, pô, Sandy Leia, né? Sandy Júnior. O Antônio Fagundes e um outro ator aí que eu não conheço. Eu só vi uns trailers aí no YouTube mesmo. Não me chamou muita atenção, não sei, não tive vontade de assistir a esse filme. Não fui pescado pelos trailers e tal. Achei parece meio bobo e tal. Perde a força também. Mas, enfim, recomendo aí o livro e deixo aí mais uma garrafa com uma mensagem agora meio macabra, meio louca. Mais uma inspiração ou influência, uns recortes aí poéticos para um livro de loucura, um livro de terror, bem diferente do que eu já tinha lido de escritores brasileiros. Não imaginava que a obra do Mutarelli seguisse essa linha. É o primeiro livro dele que eu leio. Eu espero ler outros e fazer até essa comparação, se essa construção de personagens ganha mais força nos outros livros. Mais uma vez, a dica: se você por acaso se interessar pelo livro, compre a versão física. Acho que vai fazer mais sentido porque tem umas ilustrações do Mutarelli ali e tal, meio vinculadas a essa evolução da loucura do personagem. Traz mais peso, mas ilustra melhor a história, porque parece que ele coloca no livro, simula a loucura do personagem, a escrita, como se fosse a caneta. Então as ilustrações do livro são bem fortes, e é uma coisa que você não consegue perceber
na versão de e-book. Na capa não sei se dá para ver um pouco, mas são coisas desse sentido aqui. São ilustrações da loucura do personagem principal. Mas é isso. Talvez eu compre o livro depois físico também. Não sei. Talvez compre, talvez não. Mas é isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Mais uma mensagem na garrafa para o mundo. Até mais.